Olá, para você que me assiste. É com alegria que nós começamos o nosso Momentos de Reflexão. E eu quero lembrar para vocês de uma coisa importante que ontem eu não falei, sobre a corrente da esperança. Para quem é mais antigo, sabe do que eu estou falando. Para você que chegou agora, que não sabe o que é essa corrente da esperança, ela funciona assim. Tudo que é bom na vida da gente, a gente quer que o outro, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama, também tenha conhecimento. E essa corrente do bem, tudo que você escuta aqui, nas reflexões, que você gostou, que fez bem para você, você faz uma oração e a pessoa que vier na sua cabeça, você manda a reflexão para ela, tá? Aí nós não vamos quebrar essa corrente do bem. Combinado? Como nós fazíamos antes. Aí nós vamos voltar a fazer essa corrente do bem agora, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, cá estamos nós na sua santa presença para louvar, glorificar e benzer o seu santo nome. Pedir ao Senhor que envie o seu Santo Espírito para que tudo que for falado seja de acordo com a sua santa vontade. Que nós possamos compreender a sua santa palavra e passar para outras pessoas também, tomar conhecimento e juntos nós colocarmos em prática na nossa vida. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo 1, ele fala sobre o indivíduo e as suas raízes. Nós vimos isso ontem. Visualizamos o que nós tínhamos que refletir. O Salmo 2, ele amplia a visão e ele olha para o cenário de uma forma geral. Como assim? Ele olha o mundo, as nações, os governantes, o caos que esse mundo se tornou, né? Tudo que você olhar parece que está assim, muito diferente. Parece que está difícil. Se você pega um jornal para você ler, é só coisa ruim. Se você liga a televisão, seja jornal local, seja diferente, se você olha na internet, quanta tragédia, quanto caos, quanta coisa ruim. Se você vai ao supermercado hoje, amanhã você vai de novo, o preço já é outro. Então, assim, o Salmo 2, ele ampliou a nossa visão e nos fez olhar para tudo isso, né? Esse salmo, ele é um salmo messiânico e ele fala sobre soberania. E ele nos mostra como encontrar a segurança quando a gente olha ao nosso redor e tudo parece estar fora do controle, né? Dá essa visão para nós, está tudo fora do controle, não tem mais nada que segura nada nem ninguém. Eu sugiro para vocês fazerem uma leitura completa, né, do Salmo 2, e aqui nós vamos fazer uma breve reflexão desse salmo e eu dividi ele em 3 partes. A primeira parte, o barulho e o caos do mundo, que vai aí pegar os versículos 1, 2 e 3. Se a gente ler assim, aleatoriamente, só os versículos 1, 2, 3, a gente não vai entender muita coisa não. Mas quando a gente para refletir, quando a gente começa a olhar as entrelinhas, a gente vai compreendendo. Por que se enfurecem as nações e os povos
imaginam coisas vãs. O Salmo ele começa descrevendo um cenário de agitação, rebelião e ansiedade. Olha só como que ele começa. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Né? Assim, por que se amotinam? A palavra dá a entender que tá uma rebelião, né? Uma coisa assim de ansiedade, de agitação total e completa. Então ele já começa descrevendo esse cenário. Nações conspiram e pessoas tentam quebrar as correntes da vontade de Deus. Eles querem de todas as formas. E quando a gente traz para a nossa realidade, esses versículos, eles representam os momentos em que a vida levanta essas tempestades, essas coisas ruins, desagradáveis. Pode ser um cenário global, pode ser uma crise na família, uma doença ou problemas que pareçam grandes e barulhentos demais, tentando nos roubar a paz e convencer de que o caos está vencendo. Nossa, tanta guerra, tanta coisa ruim. O que será? Onde é que esse mundo vai parar? Parece que não... Até a natureza já está respondendo de uma forma diferente, já está se rebelando também. Onde esse mundo vai parar? Né? Esse é o barulho, esse é o caos que se instalou no mundo. Mensagem 2. A serenidade de quem está o trono. O versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Nossa, é forte isso, né? Deus vai rir de alguém, vai zombar de alguém. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Esta é uma das imagens mais marcantes da Bíblia. Dá uma sensação estranha quando nós lemos isso. Diante do desespero e agitação da terra, como será que está sendo a reação de Deus? Será que Deus, Ele não se desespera em momento nenhum? É lógico que não. Ele não fica andando para lá e para cá, preocupado. O que vai acontecer? Né? Ele está assentado tranquilamente no trono dele. O riso de Deus aqui não é de desdém pela nossa dor, mas a demonstração absoluta de que nenhum problema, crise ou força terrena é maior do que ele. Ele não está preocupado com isso. Sabe por quê? Ele é maior do que os problemas que estão surgindo cada vez mais fortes na terra. Não tem problema que vai superar a força do nosso Deus. E quando nós sabemos disso, quando nós entendemos isso, né, nós sentimos uma paz, nós sentimos uma tranquilidade, nós podemos respirar tranquilos. Não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. Tudo está nas mãos dele, tudo está no controle dele. A nossa vida, inclusive, está sob controle dele. Não tem por que haver desespero. E terceira mensagem: o verdadeiro lugar de segurança. Eu achei assim fantástico essa parte, porque se a gente lê depressa o versículo, nós não vamos entender coisa nenhuma. Mas quando nós compreendemos, né, o texto e o contexto
do que está inserido nesse capítulo, e especificamente nesse versículo, nós vamos compreender tanto a mensagem 1 quanto a mensagem 2 também, né? O verdadeiro lugar de segurança. Onde está a nossa segurança? O que será que vai acontecer com a humanidade? Bem-aventurado, versículo 12, a parte B. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Eu vou ler o versículo completo para que nós possamos entender melhor o contexto desse versículo. Aqui está: beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Se você ler isso aqui rapidinho, beijai o filho, né? O que o filho tem a ver com isso aqui? Só que, lembram que eu falei que isso aqui é um salmo messiânico? A palavra filho, se você observar na sua Bíblia, ela está em letra maiúscula. Se está em letra maiúscula, significa que é Jesus. Está se referindo a Jesus. O salmo, ele termina essa parte B que nós lemos primeiro, né? Bem-aventurado todos os que nele se refugiam, termina com uma promessa de felicidade e proteção. Mas ela não está atrelada a tentar resolver todo o caos com as próprias mãos. A bem-aventurança, o que é a bem-aventurança? É a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Isso é bem-aventurança. Pertencem àquele que faz a vontade de Deus. Esses são os bem-aventurados e felizes. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente. Quando se fala, por exemplo, na grande tribulação, muita gente fica com medo. Muita gente fica com medo, mas nós não devemos ficar com medo. Porque aquele que nos criou, Ele deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Vocês acham que vai ter uma grande tribulação sem que Deus proteja os seus? Lembra do selamento? Aquele que tem o selo de Deus, ele será guardado, ele será protegido. Quando as circunstâncias externas estão agitadas e exigem mais do que podemos dar, a nossa melhor ação não é lutar contra o vento, mas correr para os braços daquele que domina a tempestade. Quem é que dominou a tempestade? Jesus está conosco. Ele disse que Ele ia preparar lugar, mas que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos, quem está com Jesus, para nós termos o Pai, nós temos que ter o Filho primeiro. Nós temos que trilhar os caminhos que o Filho nos ensinou quando Ele esteve aqui na terra. Isso é correr para os braços daquele que domina a tempestade. Essa tribulação que o mundo está se tornando, nós seremos protegidos. Nós não vamos, hoje aqui na terra, nenhum de nós vamos fugir das aflições. Porque Jesus também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala que ele venceu, mas ele deixa nas entrelinhas que nós também vamos vencer. Então por que preocupar? Eu acho interessante aquele versículo que fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E quando nós conseguimos essa façanha de não preocupar com o amanhã, a gente vive melhor, a gente não tem depressão,
a gente não tem tristeza. Às vezes o coração fica aflito, o que a gente vai fazer? Nós temos que correr para os braços daquele que domina a tempestade. É isso que nós precisamos na nossa vida. O Salmo 2, ele nos convida a tirar os olhos do tamanho dos problemas e do barulho ao nosso redor. Para que olhar o tamanho do problema? Para que ficar ouvindo ruídos que não vai nos levar a nada, a lugar nenhum, né? Mas o que nós devemos fazer? Fixar na soberania inabalável de Deus. Ele governa o universo e cuida da nossa vida com a mesma autoridade. O diabo não tem poder sobre nós. Aquele que está guardado debaixo das mãos de Deus, ele não tem que temer o mal. Então que você, a partir de hoje, não fique observando problemas, mas creia no Deus que você serve, no Deus que está contigo todos os dias. O maná não vai faltar. Isso é promessa de Deus. Talvez você não tenha umas iguarias que a gente gosta de comer, mas o maná não vai faltar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então, quando nós tememos a Deus, os anjos deles estão todos ao nosso redor, nos guardando. E diabo não chega ao nosso redor. Ele pode até chegar ao derredor, mas ao redor ele nem chega, porque ali estão os anjos do Senhor. Depressão, tristeza, sempre são sanadas quando nós estamos debaixo da cobertura do Senhor. Você está debaixo da cobertura do Senhor? Ele está para voltar. Se você ainda não tem a sua vida totalmente doada na presença do Senhor, corre, conserta os seus caminhos com Jesus. Porque só assim nós nos sentiremos bem, nós nos sentiremos seguros, mesmo que algum dia a gente tenha, mesmo que dias estejam no inverno, mas Jesus nunca vai nos deixar sozinhos. Que a nossa confiança esteja nele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos aqui para clamar a sua santa misericórdia. Muitas vezes o mundo ao nosso redor parece tão barulhento, tão confuso, tão pesado. As lutas e as preocupações, elas tentam roubar a nossa paz e nos convencer de que o caos é maior do que nós podemos suportar. Mas hoje, nós escolhemos lembrar que o Senhor está assentado no seu trono. O Senhor não perde o controle. Nós não precisamos nos assustar. Nós não precisamos nos cansar. Porque o Senhor, Ele não perde o controle, Ele não se assusta e Ele não se cansa. Ele nos ajuda a descansar na soberania dEle. Quando a ansiedade tentar nos dominar, tentar dominar a nossa mente, nós precisamos nos lembrar de que a nossa vida está nas suas mãos. Está nas mãos de quem pode, está nas mãos daquele que governa os céus e a terra.
Ensina-nos a não lutar com as nossas próprias forças contra aquilo que não podemos mudar, mas nos ensina a fazer de Ti o nosso refúgio seguro. Guarda o nosso coração e abriga a nossa vida debaixo da Tua proteção. Que a certeza do Teu poder seja a âncora que nos sustenta em qualquer tempestade. É o que eu te peço, meu Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, esteja com você, esteja com a sua família, e que juntos nós possamos ser, em Cristo, mais que vencedores. Deus te abençoe, abençoe a sua família, e até a próxima reflexão com o Salmo 3. Deus te abençoe.